Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu novo curso, o curso preparatório para o concurso URCA. Seja qual for o seu concurso, em que esse certame seja organizado pela banca SEV-URCA, aqui da região do Cariri, aqui do interior do Ceará, nós temos esse preparatório. São várias aulas, várias questões respondidas, um acervo de questões no final do curso para você gabaritar a sua prova, tá bom? Nessas primeiras aulas nós vamos abordar um pouco sobre interpretação de texto, que depende de qual nível a banca vai cobrar. Por exemplo, em nível fundamental nós costumamos ter pouca interpretação textual. No nível médio também nós temos 2 ou 3 questões de interpretação de texto. A gente vê com mais força a interpretação de texto quando o nível é superior. Vitor, isso aí é uma cláusula pétrea, ou seja, é fixo? Não. Nós temos prova de nível superior com 10 questões só de interpretação de texto para a banca URCA. Ela já fez isso em alguns concursos, como também ela já colocou 3 questões de interpretação de texto para nível superior e o resto de gramática de forma pesada, período composto, crase, regência, concordância. Então, depende muito. A URCA é muito volúvel. Se a banca fez concursos próximos à data da qual você vai fazer a sua prova, fique esperto. As últimas provas costumam servir como espelho, molde, fazer uma previsão de como será a sua próxima prova. Então fique atento às últimas provas que a sua banca realizou e refaça. Faça você o estilo. Quantas questões de texto foram colocadas? Quantas de gramática? Quais os conteúdos de interpretação de texto? Quais os conteúdos de gramática foram cobradas? Vai fazendo um esboço. E enquanto você está montando seu esboço e o seu concurso não chega, é importante que você estude tudo o que consta no seu edital. Nessa primeira aula hoje, a gente vai falar sobre texto verbal, não verbal e texto misto. Antes de começar a falar sobre esses elementos, eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é o estilo de perguntas da banca URCA. Você pode observar no material de vocês, na apostila que vocês adquiriram para esse curso. Se não compraram a apostila, entre em contato com os telefones que estão aparecendo aqui embaixo na tela ou na descrição do vídeo, que tem todas as características para você adquirir sua apostila, tá? Não deixa de adquirir a apostila, porque você vai fazer questões exclusivas e treinar bastante, tá bom? As primeiras questões da URCA costumam preservar um estilo. Ela é a banca da exceção. Ela geralmente pede, entre afirmações corretas sobre o texto, aquela que está errada, aquela que é exceção. São questões de exceção. Por quê? Porque é mais fácil produzir, candidato. Um escriba, quem está fazendo, o professor que realiza a produção dessa prova, é mais fácil eleger 4 opções corretas e colocar uma errada. Muito mais fácil e muito mais difícil para o aluno interpretar esse quesito. Veja que eu fiz uma cronologia de 2010 até 2019, que foi a última prova da banca URCA. 2010, quanto à leitura do texto é correto afirmar? Ela coloca exceto, menos. Em 2011, a respeito do texto lido é correto afirmar exceto. Vocês vejam aí que 2 anos de diferença, 2010 e 2011, nesses concursos aí, ela pediu a exceção. Observe, candidato, que desde 2010, nós temos o quê? Há mais de 10 anos aí que a URCA preserva os mesmos enunciados. A banca preserva um estilo de cobrança e esse foi o estilo de cobrança. Aí em 2013 nós temos, após uma leitura geral do texto, ela vai pedir a ideia principal que o texto me passa. 2013 também, que teve outro concurso, após uma leitura geral do texto, podemos afirmar, tá? Ou seja, a banca coloca esse nome afirmação, ela não diferencia afirmação de inferência. Por exemplo,
A afirmação, ela se prende diretamente ao sentido original do texto, tá? Ela não permite interpretações, ela não permite que você, com o seu conhecimento de mundo, acrescente informações àquele texto. A afirmação é isso. Já o termo inférico ou inferência permite deduções a partir do texto. Então, eu vou colocar coisas do meu conceito sobre o texto. A URCA não tem diferença. Afirmação e inferência são quaisquer elementos que possam ser interpretados. Ela não tem essa responsabilidade de dizer a interpretação é diferente de afirmação. A URCA não faz isso e você vai fazer muita questão para você perceber isso. Perceba você analisando essas provas, tá bom? Assinale a alternativa, isso em 2013 que teve, está pedindo a correta, aleluia, né? Aí em 2014 ela disse, assinale a alternativa que não está de acordo com as ideias contidas no texto. Mais uma exceção. 2014, em uma leitura geral do texto, podemos inferir, ela trocou o nome, inferir, afirmar. Você vai ver ao responder as questões da prova que ela não faz diferença entre afirmação e inferência. 2015, sobre o texto podemos afirmar. 2016, ainda sobre o texto é correto afirmar. 2017, sobre o texto acima de Ricardo Reis é correto afirmar, etc. Veja que de 2010 a 2017 ela ainda preservou esse elemento de exceção. São questões de exceção. Essas são as primeiras questões das provas desses respectivos anos, tá? Aí você tem em 2017, sobre as afirmativas, é correto afirmar, das opções a seguir. Ou seja, a URCA mantém um perfil na sua interpretação de texto. Ela sempre vai pedir a ideia central do texto e pedir ou a correta ou a incorreta sobre essa ideia central do texto. E eu te dou já uma dica, a gente ainda vai estudar um texto em prosa, preste bastante atenção no título desses textos, porque eles carregam em si a ideia principal do texto. Ok? Dando prosseguimento à nossa aula, nós vamos falar sobre o nosso primeiro assunto, que é a explanação de um texto verbal, não verbal e um texto misto. Texto verbal é todo aquele tipo de texto que te transmite informações através de linguagem, através de elementos escritos. Portanto, um texto verbal é um texto que tem elementos escritos. Qualquer elemento textual escrito é considerado um texto verbal. Já um texto verbal, que também é chamado de texto imagético, o que é um texto imagético? Que possui imagens. Texto imagético, não verbal, são a mesma coisa. O problema é que muita gente não considera uma imagem um texto. Tome cuidado com isso. A URCA vai colocar lá texto 2, vai colocar uma charge, um cartoon, uma tirinha, e às vezes só tem uma imagem. O aluno diz, cadê o texto? A imagem é texto. Texto é tudo aquilo que te passa informação sobre alguma coisa. Tudo bem, candidato? Sim? Ótimo. Então vamos lá. E o texto misto é uma mistura dos dois. Vou colocar aqui, ó. Mistura é um texto que tem escrita e imagem. Os três gêneros que a gente vai falar hoje geralmente obedecem à estrutura de um texto misto, ou seja, de um texto misturado com imagem e com escrita. A charge é o nosso primeiro texto que vamos estudar, que posso afirmar quase com certeza. A sua prova do concurso URCA vai ter uma charge. Geralmente ela é colocada como segundo texto. Ela vai ter um texto em prosa ou um texto poético em início e depois nós vamos ter um tipo de texto misto, que é imagem mais um texto. Geralmente é uma charge, um cartoon ou uma tirinha. Vitor, qual é a diferença entre elas? Pouco importa a diferença. Eu vou explicar, mas essa importância, a diferença entre charge e tirinha. Bom, ela não é cobrada em prova. Mas veja, a charge e o cartoon, elas são muito semelhantes. Aliás, todas as três são muito semelhantes, porque abordam elementos
críticos, abordam o elemento de forma geralmente humorística, são elementos críticos, humorísticos e misto. Eu vou colocar aqui, geralmente, não é obrigatório, ser um texto misto. A charge, ela é um gênero textual totalmente temporal. Ela só vai abordar elementos da atualidade. Ela vai criticar o momento que está passando agora. É tanto que ela, quando ela é lançada pelo jornal, aquela charge pertence àquele dia e se prende àquele dia. Por exemplo, se você analisar uma prova da URCA de 2016, se lá tiver uma charge, ela já vai estar desatualizada, diferente do Cartoon. O Cartoon, ele é atemporal, ele não tem data de validade, porque aborda elementos de forma, de problemas que são sempre atuais. Por exemplo, a pobreza, homofobia, racismo, fatores climáticos. Vitor, o Cartoon também pode abordar elementos da atualidade? Claro que pode. Não tem esse limite. É um costume desses dois gêneros aqui abordarem essas questões. Já a tirinha pertence mais ao campo narrativo. Pode ser crítica, pode ser um elemento temporal, atemporal, mas geralmente a tirinha vai te contar uma história. Ela tem mais quadrinhos. Geralmente a charge do Cartoon tem no máximo 1 ou 2 quadrinhos. A tirinha tem 3, 4. A tirinha, na verdade, é uma redução do gibi. Lembra das histórias de gibi? Ok? Depois de explicado esses elementos aqui, a gente vai analisar nossa primeira imagem, o nosso primeiro texto que nós temos aí, uma charge. Vamos lá? Dá uma olhada para mim, candidato, nessa tirinha que está aparecendo aí para vocês. Né? Você está vendo aí, é um texto misto. Nós temos aí 2 cidadãos, que não é muito bem um cidadão de bem. Ele está andando na rua sem máscara, andando com um cachorrinho chinelo. Observe que ele está sem máscara, andando de chinelo na rua em plena pandemia. Vitor, como é que tu sabe que é pandemia? Olha o que ele diz no texto verbal. Achei que essa pandemia não fosse acabar nunca. E não acabou, candidato. O outro diz, eu também. Você note que esse texto depende de uma data para que eu compreenda. A charge que a gente vai falar agora, eu vou daqui a pouco explicar, depois que eu terminar de explicar essa charge aqui, eu vou dizer quais são os preceitos da charge, que eu esqueci, eu fui começar a falar sobre isso. Mas eu me empolguei aqui, a gente já chegou na imagem. Nós temos aí um texto verbal que depende de um texto imagético. Imagine o seguinte, imagine que não haja nenhuma imagem, fosse somente a escrita. Faria o mesmo sentido que faz tendo os dois juntos? Veja, achei que essa pandemia não fosse acabar nunca, eu também. Não, gente. A ironia está justamente no exagero passado pela charge. Que exagero, Vitor? Um rapaz, um senhor de boné, né? Ele está de óculos escuros, de máscara, ligado às máquinas, ao respirador. Ele está nas últimas, gente. Nós temos aí um exagero justamente para provocar o sarcasmo, para chamar a atenção e provocar aquela reação que as charges nos mostram, que é indignação. Essa charge está mostrando justamente a indignação do brasileiro que tem uma percepção. Como é que uma pessoa sai à rua sem máscara, com o seu cachorro, dizendo que a pandemia acabou? Não acabou. É tanto que não acabou que o rapaz está lá, as máquinas, tentando sobreviver e saindo às ruas também. Tente observar todos os detalhes para tentar interpretar. O meu conhecimento de mundo vai me ajudar bastante na hora que eu estiver interpretando todas essas charges. Foram feitas algumas perguntas aqui. Note, qual o tema da charge? Pediu para explicar em detalhes e na sua apostila você vai escrever, depois você confere aqui comigo. Qual é o tema da charge? Explique. Qual é o tema? Covid, pandemia. Note que também preciso de uma data, 2020.
ano de 2020. Você pode ver aí pela datação da revista Rolling Stone, UOL, 2020. 2020, ele falando em pandemia, foi que eu pude explicar e me situar. Suponhamos que você, que Deus te livre, né, fosse aquele rapaz que acordou do coma 10 meses após o início da pandemia, não sabia que estava acontecendo a pandemia. Para ele, essa charge não faria nenhum sentido. Por isso que toda charge precisa de uma data, porque ela tem prazo de validade. Já eu explico a diferença, tá? Veja. Pode haver ambiguidade de interpretar o desenho ou o texto nesse texto. Pode haver ambiguidade? Óbvio que não. A mensagem é bastante clara. O vício de linguagem, ambiguidade, não tem. Mas eu tenho aí uma hipérbole, eu tenho um exagero. Uma pessoa que está presa às máquinas não consegue sair às ruas. Tá? As pessoas que estão saudáveis têm essa ideia, né? Não têm a percepção do que está realmente acontecendo com essas pessoas. Tá bom? Então, não para a segunda questão. Na terceira questão diz o seguinte: procure os detalhes. O que houve de excessivo na charge para criticar algo? Treine bastante, candidato. Tem 2 linhas aí na apostila de vocês para vocês escreverem o que houve de excessivo. Um homem preso às máquinas andando na rua, né? Só à vontade, né? E o outro andando nas ruas sem máscara. Então houve exagero aí para chamar a atenção. Qual a fonte da publicação? Revista Rolling Stone, né? UOL, no site da UOL. Local, rua, acredito que seja Brasil, pelo site também ser nacional. Data da publicação 2020. Através da data foi que eu pude situar o que estava acontecendo naquele panorama, tá? E o nome pandemia também me ajudou na fala da personagem. Tudo bem? Escreve tudo isso, escreve mais do que você entendeu. Deixa comentário aqui no vídeo também do que você achou dessa charge. Comenta, pessoal. Dê uma olhada nesse texto maravilhoso. Isso é um texto. Não é só porque é um textinho pequeno que deixa de ser texto, candidato. Não deixa de ser texto, tá? Diz o seguinte: como são os cabelos normais? Cara, forte. Eu queria que você pausasse o vídeo, se você comprou a apostila e já não fez tudo isso aí, né? Mas eu queria que você parasse o vídeo e pensasse um pouco sobre esse cartoon. É cartoon porque trabalha um tema atemporal. Infelizmente, o racismo é um tema atemporal. Infelizmente, essa praga ainda existe no nosso mundo. Observe todos os detalhes. A prateleira, que tem o nome shampoo, é essencial para entender o contexto. Veja essa notinha que aparece aí. Um Brasil, ela está preto, representando a temática. Um Brasil negro, preto. Observe as 2 personagens. Elas não são 2 personagens qualquer. Elas são negras. Note que a senhora mais velha está bem vestida, socialite. Ela preservou a sua raiz natural, os seus cabelos crespos, que dá para ver. Apesar de ela estar, ter poder aquisitivo, ela preferiu manter a sua raiz, como eu acho que deve manter, sim. Olha essa menina que está próxima a ela, que parece relação de mãe e filha. Ela também preservou a originalidade nos seus cabelos. Ela também está bem vestida, possivelmente ela esteja com farda escolar. Toda essa análise de imagem é interessante para que eu consiga perceber qual foi a crítica, qual foi a mensagem do cartunista. Foi que a menina diz, gente, aí ó, como são os cabelos normais? Lembra a gente tinha um band-aid que tinha o nome cor da pele. Qual é a cor da pele? É a pele branca? Quer dizer que a pele negra não é considerada pele, é inferior? Tinha lápis de cor, né? Tinha lápis de cor da pele. Eu lembro, tinha lápis cor da pele. Que pele? A minha, a sua, né? Nós já temos aí um preconceito estrutural já nessas bases. Graças a Deus, nós estamos nos livrando disso, não é, gente?
Aí ela fala, parece relação de mãe e filha, mas não tem como saber se é mãe e filha falando. Há uma crítica explícita ao sexismo. Não há não, isso aí tá falso. Sexismo é violência contra a mulher. Qual é o sexismo que tem aí, candidato? Nenhum. Falsa, nem vou ler o restante. Tá falso. Mostra que mulheres negras com cabelo natural são vistas como cabelos, aliás, deixa eu refazer isso aqui, tá? Mostra que mulheres negras com cabelo natural são vistas como normais? Não, são vistas como não normais. Justamente é essa a crítica. A menina olha para lá, qual é o cabelo normal, mãe? Ela não disse, mamãe, eu quero dizer que essa mulher é mãe dela, mas como são os cabelos normais? E aí? Faltou o A de anormal. Então não é uma inferência possível para esse texto. Está falso. Retrata que cabelos normais são lisos, geralmente associados a pessoas brancas e que outros tipos, como os crespos, a pessoas negras. Eu acho que a mensagem é justamente essa, tá? Eu acho super conveniente, você que vai fazer URCA, tem que achar isso aqui conveniente para essa imagem. Está verdadeira essa letra C. Quando uma mulher negra escolhe alisar o cabelo... Pera. Olha, não está falando em alisar cabelo, nem que foi escolha da personagem alisar cabelo. Onde é que você está lendo isso, criatura? Não extrapola o texto, candidato. Não está escrito. Aí continua. Deve ser uma preferência pessoal, não um fardo para obedecer um conjunto de critérios para os quais pode haver... Não, gente. Voou, extrapolou, tá? A URCA às vezes extrapola nas suas alternativas, mas aí é demais, tá? Demais mesmo, tá falso. Mostra um ensinamento de mãe para filha. Onde é que está escrito aí que é mãe para filha? Do empoderamento feminino. Também não fala sobre empoderamento feminino. Está falso essa questão. Ok, vamos para o texto 3. Próximo texto, texto 3, que a gente vai estar avaliando, é o nome novo normal. O que seria, candidato, o novo normal? Veja que esse texto poderia fazer muito sentido colocando no panorama atual, né? Note que esse texto não há nenhuma menção a algum elemento da atualidade. Se ele fosse colocado lá 2020, 2021 e não, então o nome Covid-19, eu me situaria, só que o texto é cru, só tem um nome, normal, novo normal. Nós podemos encarar isso aí como uma charge que retrata um tema da atualidade que foi perguntado o seguinte, primeiro tópico. O novo normal foi criado para falar sobre as consequências da pandemia do Covid-19? Encaixa perfeitamente. Mas onde é, candidato? Que aí, nesse texto, está falando sobre Covid-19. Ah, Vitor, cabe perfeitamente, só que você, cara, tem que se prender aos limites estruturais do texto. É extrapolar. Se alguma informação, um quadrinho, uma fonte de onde foi tirado, que não tem de onde foi tirado, só tem essa charge aí, eu não tenho como fazer essas divagações, eu não posso deixar que o meu conceito de mundo, o meu conhecimento de mundo, me atrapalhe na hora da interpretação. Não é possível esse primeiro tópico. Tópico 2. O texto mostra que o novo normal é a separação, o distanciamento social, isolamento em oposição à aglomeração. Está totalmente correto. Está correto. Por que, Vitor, que isso aqui está correto? O texto mostra que o novo normal é a separação. Veja, eu tenho uma criança que está recortando bonequinhos, mostrando que todo mundo está de mão dadas, todo mundo está comungando de algum momento, tem uma aglomeração. Veja, em oposição à aglomeração. O novo normal já são dois bonequinhos separados. Isso aí pode ser encaixado na depressão, que as pessoas se isolam, no mundo atual, que as famílias têm sido cada vez menores. As pessoas querem estar cada vez mais sós, no seu apartamento, sozinho. Os apartamentos são alugados para as pessoas geralmente morarem sozinhas, né? O cenário atual, antes dessa pandemia,
também era de isolamento. Tá? Isso aí pode ser encaixado em vários temas, não só da pandemia, tá? Então, a letra B, ela não faz menção a nenhum aspecto específico, está verdadeira. Ok? A expressão pode ser é uma possibilidade, pode ser usada para se referir a um momento após uma ruptura grande, de grande magnitude? Pode. Inclusive esse, só que ela não cita qual é esse elemento de grande magnitude. Após um momento ou um evento que promoveu rupturas estruturais, é perfeito. Só que o texto não faz menção. Até aí, o item C está totalmente correto. Pode-se compreender também que a situação será normalizada? A situação será normalizada? Foi dito aí que é um aspecto ruim, é um aspecto anormal para ser normalizada? Está errado isso aí. E tudo voltará a acontecer. Por que que hoje, no caso, estou me prendendo à charge, por que que os dois separados é ruim em oposição a todo mundo estar junto? Se eu colocar no contexto da pandemia, aí sim, né? Seria um contexto plausível para eu pensar isso. Mas não. Em nenhum momento se diz que vai melhorar, nem que estar separado é melhor do que estar junto. Falso na letra D. O novo normal pode ser entendido como nova forma de viver que irá garantir a segurança e sobrevivência. Menino, que foi que tu fumou? Tá viajando, meu bem? Nada disso. Errada a letra E. Garantirá a sobrevivência da população. Meu Deus, essa foi demais. Cara, eu sou fã da Mafalda, muito fã do Quino, né? Do argentino Quino, que infelizmente já nos deixou. E a próxima tirinha que a gente vai interpretar é do Arnaldinho. Armandinho, perdão. Eu acho que ele é primo da Mafalda, tá? Diz o seguinte, a Mafalda, eu preciso aproximar, minha vista está ruim, ó. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala, né? Aí perguntou o seguinte, Mafalda emprega o mesmo valor semântico para o vocábulo indicador no primeiro e último quadrinho? Não. No primeiro, ela está empregando o sentido de membro, é o membro da mão dela, que é o dedo indicador, e no outro, em sentido metafórico, nós temos o indicador de desemprego, que é o seu sentido de, vamos lá, de gráfico, né, de pesquisa, de estatística. Então não é o mesmo sentido. Mafalda não sabe a importância do dedo indicador, sabe, ela diz, é incrível a importância do indicador. Então denota que ela saiba a importância do dedo indicador. Falsa. A expressão dedo indicador é utilizada de maneira metafórica pelo autor da tirinha? O dedo indicador não. O indicador de quê? De desemprego? Sim. O indicador é a palavra indicador no último quadrinho. Ele está falando em dedo indicador, não, é o membro. Está sendo utilizado no seu sentido real, denotativo e não metafórico. Tá bom? Então tá falsa também a letra C. Mostra que o desempregado deve aceitar a responsabilidade para. Onde é que tu está lendo isso? Se você colocou isso aqui como verdadeiro, de onde é que tu está tirando isso aí? Está divagando, filho? Não exagera, não extrapola. O que é que está dizendo aí? Deve aceitar responsabilidade para cada coisa que acontece em sua vida que não se deve... Não, gente, é extrapolar os limites do texto. Em nenhum momento está falando isso. Mafalda ainda não sabe exatamente o significado da expressão indicador de desemprego? Verdade. Ela diz, talvez esse seja o indicador de desemprego. Ela diz o uso talvez seja, como é que ela diz? Esse deve ser o tal indicador de desemprego. Então note que ela não demonstra nenhuma certeza aí. Portanto, a letra S, se fôssemos escolher uma alternativa correta, seria essa.
Letra F, apesar de ser criança, Mafalda já percebe as injustiças, as injustas relações de trabalho. Não, gente, é extrapolar o limite textual. A última tirinha que a gente vai interpretar agora, do Armandinho, eu acho que é primo da Mafalda, diz o seguinte. Aí é o pai, né? Lembra dos Mumper Babies, que só passava as pernas do pessoal, né? Muito antiga esse desenho, mas vamos lá. Muita gente confunde, filho. Escolaridade é uma coisa, educação é outra. Forte isso aqui. Demanda de muito conhecimento de mundo para você interpretar isso aqui. Não é verdade? Diz o seguinte sobre a primeira. A tirinha critica interpretativamente. Viu? Ele está te dando uma base para dizer, olha, é interpretando, de acordo com os seus conhecimentos, que ter escolaridade não é sinônimo de ter educação. Verdade. Essa é a mensagem principal passada por essa tirinha. Não são sinônimos. Escolaridade é uma coisa, educação é outra. Pode-se dizer, pode ser uma possibilidade, que escolaridade é um conceito amplo e educação é restrito? Gente, é o contrário. Escolaridade é um conceito restrito, se prende às escolas, às instituições. E educação é um termo mais amplo, ou seja, eu posso ter educação sem nunca ter ido à escola, tá? Agora, eu não consigo ter escolaridade sem nunca ter ido à escola. Então, escolaridade é um termo restrito, preso à instituição, e educação é muito amplo, não se prende apenas à educação, envolve vários outros setores. Tá falso, né? Porque ele troca o conceito. A depender de onde é empregada a frase, ela pode significar diversas coisas, do analfabetismo à má preparação educacional. Perfeito. Veja que o item faz ressalvas. A depender de onde é empregada essa frase, ela pode significar diversas coisas. A depender de onde ela é empregada, pode ser muitas coisas. Do analfabetismo, para quem não tem escolaridade, a má preparação educacional, também dentro da escolaridade ou também da educação. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, foi curtinha, e façam agora essas questões originais da banca Urca e depois confere no finalzinho os comentários para cada uma dessas questões, tá bom? Vejo você na próxima aula, gente. Tchau, tchau!